E profundo estudar raízes em Cristo, fortalecendo a fé e a unidade. O nosso texto base está ali: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, firmes no amor. Só ver para onde é, aqui. Hoje nós vamos falar de um tema que ele tem falado muito forte no meu coração já há muito tempo, que é a unidade do Espírito, de sermos um em Cristo. E nós teremos alguns subtemas aqui que nós vamos falar sobre os 7 elementos da unidade cristã. Então, se você quiser pegar o seu celular, pegar o seu caderninho de notas, deixar aí bonitinho, aí a gente vai anotando e vai conversando sobre isso. E o nosso texto base, você pode abrir a sua Bíblia, não vou ler neste instante, a gente vai ler um pouquinho para frente, mas já deixa a sua Bíblia preparada em Efésios 4, de 1 a 6. Nós vamos ler e estudar esse texto. Mas eu queria falar um pouquinho do contexto histórico, bem rápido, não vou me demorar aqui, dessa carta de Efésios. A carta aos Efésios ela foi escrita por Paulo, enquanto ele estava preso, e possivelmente em Roma, por volta de 60 a 62 depois de Cristo. É uma epístola considerada uma das mais maduras e teologicamente rica do Novo Testamento. Ela sim foi dirigida para a igreja de Éfeso, mas Paulo menciona problemas específicos, não menciona problemas específicos dessa comunidade, né? E aí isso sugere a gente que ela tenha sido destinada a várias igrejas na região da Ásia. Éfeso, vocês podem ver ali, ali no mapa localizado, era uma cidade cosmopolita, ou seja, ela tinha muita gente, ela era importante, ela era de comércio, e ela tinha pessoas de diferentes lugares, né? E ela tinha aí, era conhecida pelo templo à deusa Artemis, que é aquele lá bonitão, ó. Mas que está assim, ó, desse jeito, aqui embaixo. A gente não pode esquecer que muitas coisas que são levantadas e são belas, mas se não edificadas no Senhor, elas terminam assim. Sem beleza, sem porquê, sem razão de ser. Foi admirado por muitos anos, foi eleita aí como uma 7 maravilhas do mundo antigo, e hoje não é nada. Na sexta-feira nós tivemos um reencontro do pessoal do ECC. E aqui o que eu vou dizer não tem nada com o ECC, então está tudo certo de eu falar o que foi dito. E foi passado um vídeo dizendo, para você terminar, ou para você destruir um lar, ou destruir algo, você não precisa fazer nada. Porque se você não fizer nada, ele se deteriora sozinho. E isso para a nossa vida, trazendo para nós, se você não fizer nada com a sua fé, se você não fizer nada de manutenção, de leitura, de estudo da sua fé, você se deteriora sozinho. Então não fazer nada é tão prejudicial quanto você fazer algo de propósito. Então seja intencional nos seus estudos, seja intencional a orar, seja intencional a falar com o Senhor, para que você não seja uma maravilha do mundo moderno e de repente seja um monte de pedra que não tem significado e não tem valor nenhum. Hoje a igreja enfrenta esses desafios de forma semelhante. Nós vivemos num mundo diversificado, fragmentado, polarizado, onde as diferenças culturais, políticas, sociais, infelizmente, muitas vezes,
causam divisões, mesmo dentro das igrejas. Mas o chamado à unidade em Efésios 4 é um lembrete poderoso para que nós, cristãos, somos chamados, para que nós não deixemos que a unidade em Cristo seja quebrada, para nós mantermos a unidade no nosso Senhor Jesus. E é isso que eu queria conversar com vocês no dia de hoje. Esses princípios, eles são cruciais para promover paz e harmonia, não somente nas igrejas, mas em nosso testemunho diário. Nós precisamos manter a unidade em Cristo Jesus. E o que eu acho interessante, a gente também não combinou, né, Patrícia? Mas o Senhor fala. Essa sessão que inicia no capítulo 4, finalizada ali no 3, até o 3, onde Paulo fala dos privilégios do crente, agora passa a falar das exigências para eles. E a expressão poética aqui, que a Paulo até leu, de Efésios 3, 20 e 21, marca esse fim. E olha que maravilhoso, né? Olha que detalhe prático para as nossas vidas, de como nós devemos glorificar a Deus na igreja. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Ele é poderoso, sim, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, para a glória dele, não para a nossa, não para nos satisfazer, mas para a glória dele. O que o Marcos queria dizer a você, Paty, se você me permite, você orou pedindo para que o Senhor te colocasse aonde Ele queria, não aonde você queria. E o que o Marcos disse aqui na última aula dele foi do desafio dele, de se colocar diante do Senhor assim, deixar o Senhor trabalhar isso na sua vida, desafiando a você estar aonde Ele quer e não aonde você quer, no seu conforto. E se o Senhor te moveu da gestão para a volta às aulas, para que 6 crianças viessem aqui e pudessem 4 entregar vidas ao Senhor Jesus, esse trabalho foi feito. E se for para você voltar para a gestão depois, é o Senhor que sabe. Mas a minha pergunta para você aqui é: o que você tem pensado? O que você tem pedido? E essas coisas que você tem pensado ou pedido, tem glorificado a Deus? Ou é para o seu bel prazer, para a sua satisfação pessoal? Você tem glorificado a Deus com as suas atitudes? Com aquilo que você faz? Com aquilo que você fala? Vamos caminhar. Eu queria ler com vocês o texto que está lá em Colossenses 2, de 6 a 10.
não diz amargurado, como muitas vezes o nosso coração anda. Crescendo em gratidão, não em murmuração, não em mimimis, mas em gratidão. Cuidado com o que você escuta por aí. Hoje nós temos acesso a muita coisa boa, mas muita coisa errada. Muita coisa que parece bonito, muita coisa que tem uma roupagem linda, mas ela vai contra aquilo que o Senhor fala. Cuidado. E isso não é só do que se diz por aí, mas muitas igrejas, infelizmente, têm tratado as coisas, não como a palavra do Senhor diz, mas como eles querem, para que eles possam encher, para que eles possam prosperar. Cuidado, não é isso que a palavra de Deus nos diz. Mas, se você não estudar, se você não ler, se você não analisar, você pode ser levado, porque parece bonito, porque parece certo, porque parece justo, mas não é. Mas como você vai saber se a gente não estuda, se a gente não debruça na palavra, se a gente não busca entender o que a palavra quer dizer? Então cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, cuidado para quem você pede conselho, cuidado com o livro que você lê, cuidado para não ser enganado. Procure sempre na palavra de Deus, se aquilo é condizente, se aquilo está certo, se aquilo é do Senhor. Viver livre em Cristo é viver em plenitude, porque Ele é a nossa suficiência, como nós estudamos aqui. Ele é a nossa suficiência em tudo. Andar em Cristo é andar em amor. Puxa, como é difícil amar, né? Como é difícil amar. Nós falamos bastante disso aqui. Mas andar em Cristo é andar em amor, é ter paixão pelas almas. E com esse alerta e como preparação para o texto da nossa reflexão, eu queria ler com vocês Efésios 5, de 15 a 21. E que nós possamos pensar dessa maneira, em tudo aquilo que nós vamos falar aqui, a partir de agora. Que você possa ouvir o que esse verso vai dizer e pensar dessa maneira, para a nossa reflexão de hoje. E ela diz assim: portanto, vede prudentemente como andai, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai entender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Presta atenção. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria que vocês lessem comigo este último. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Querido, sujeitando-vos uns aos outros. Patrícia, você fugiu daqui, mas eu te achei aí. Esse tempo todo, eu espero que você não tenha sofrido sozinha. Mas infelizmente, eu acredito que você tenha sofrido sozinha. Porque essa é a nossa natureza. E eu não vou me cansar de falar aqui. Você não está só. Você não está sozinho. Você não precisa passar isso sozinho. Converse, fale, sujeitando-vos uns aos outros. Nós não estamos aqui para fazer fofoca um do outro.
Nós estamos aqui para amparar, para amar, para suportar, para cuidar. Talvez hoje seja você, talvez amanhã seja eu. E por mais que a gente fale isso, a gente vê ainda pessoas sofrendo sozinho. Eu sei que é difícil, às vezes dá vergonha. Às vezes você diz, puxa, mas eu não posso dizer que eu sou fraco desse jeito. Sim, nós somos. Nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos ruins. O nosso coração é corrupto porque somos pecadores. Nós precisamos de Jesus, sim, mas nós temos a Jesus, só que a nossa vida, ela precisa ser dia a dia. Eu preciso de você, isso não é uma musiquinha só para cantarmos em acampamento. Eu preciso de você. Querido irmão, e eu quero te dizer, eu estou à sua disposição. Rogério, ora por mim, manda um WhatsApp, ora por mim. Eu não preciso saber o motivo. Se você quiser dizer, diga, se não quiser, não diga. Mas não sofra sozinho. Você não está só. Tem uma igreja que te ama. O Senhor te pôs aqui por alguma razão. E não foi para preencher banco vermelho, não. Foi para adorar o Senhor, foi para congregar comigo. Desculpa, vocês têm que me engolir, vão ter que me aturar. O Senhor pôs vocês aqui para isso. O Senhor vai levar você para o Maranhão, para você ser bênção lá. Mas enquanto você esteve aqui ou está aqui, você é bênção e você pode falar conosco. Você está aqui para ser cuidado. Não passe. Viva, ande, esteja, pertença, participe. Seja igreja. Em união, em unidade. Não esqueçam, sujeitando-vos uns aos outros na fofoca. Não, no temor do Senhor. No temor do Senhor. Não esqueça esse verso. Quando algo te incomodar, lembre disso, sujeitando-vos uns aos outros. Para quem eu vou falar? Com quem eu vou falar? Não tenha vergonha, não tenha medo. Se já não passamos por isso, podemos vir a passar. Agora sim, o texto de Efésios 4, 1 a 6, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, uma pessoa que não podia sair de onde ele estava, uma pessoa que não podia andar livremente, mas ele diz para você: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Como que você vai andar? De qualquer jeito, desleixado? Não, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha quão sério é esse texto. Andeis com humildade. Fácil. Mansidão. Puxa, eu sou super manso. Super. André, eu fiquei bem bravo com você, viu, que você passou na minha frente. Mas eu sou manso. Com muita longanimidade. Suportando uns aos outros em amor. Esforçando-vos diligentemente, não é de qualquer maneira, mas é com pressa, é com zelo, é com carinho.
Percebeu que o outro está com uma carinha mais assim? Vai atrás. Senta do lado, só ora. Mas se a gente não tiver a disposição de fazer isso, nós não vamos nem perceber que o outro está mal. Vai passar. Esse tempo que nós temos de comunhão, não é para a gente ficar mentindo um para o outro. Tá tudo bem? Nossa, a semana foi ótima. Tudo alegre. Não. Usa, abraça, chora, conversa. A gente tem quase meia hora. Uma das grandes reclamações que a gente sempre teve é: nós não temos tempo, nós vemos aqui, nós sentamos aqui, nós fizemos tudo, vamos embora em 5 minutos e tchau. Não, nós temos quase meia hora para nos confraternizarmos, para usarmos o tempo para falarmos, para abraçarmos, para chorarmos, para conversarmos. Alguns, não vou falar, né, que você manda embora da igreja, de vez em quando a gente brinca, mas não. Terminou o culto, não vai embora correndo. Nós nos importamos com você, mas se você for embora correndo, como é que eu vou falar com você? Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que lindo, que maravilha. O verbo original de andeis, eu não sei se eu vou falar direito, vocês me perdoem, eu não sou fluente em grego aqui, mas peripatel, aí você depois me corrija, o doutor aí em grego. Mas ele tem o sentido de comportar-se, seguir, ir livremente. Não é simplesmente caminhar, mas é ir com liberdade. Quão rico é isso, andar livre. Quantas amarras a gente põe nos nossos dias, quantas amarras a gente põe no nosso caminhar. Mas aqui o Senhor está dizendo para a gente: andeis livremente. Em Efésios 2, 2-3, Paulo diz assim, que eles haviam andado em conformidade com o padrão do mundo, assim como nós éramos antes de nos convertermos. Então ele diz que eles haviam andado conforme o padrão mundano e a vontade de Satanás. E por isso eles eram levados a seguir a inclinação da sua natureza carnal. Sendo, portanto, filhos da ira, filhos da desobediência. Agora, como filhos de Deus e posicionalmente assentados junto ao Senhor Jesus, junto a Cristo, lá em Efésios 2:6 a gente vê isso, eles devem se comportar, proceder em conformidade aos padrões daquele a quem nós pertencemos agora, mas não segundo a carne. Ah, mas isso é difícil, eu sou assim, eu nasci assim, minha família era assim. Efésios 4, 22-24, fica de lição de casa para você que pensa assim, que eu não posso mudar, porque a minha cultura é assim, porque meus pais eram assim, meus avós eram assim, e eu nasci nesse lar, nessa forma. Efésios 4 vai nos dizer lá, que a gente pode se despir do velho homem, e nos revestir do novo de Deus. Queira se revestir com a roupa nova que o Senhor nos dá, para que nós não andemos na carne, mas andemos em espírito. Nós devemos nos lembrar que o nosso viver diário, de duas uma, ou a gente vai honrar, ou a gente vai desonrar o nome do Senhor Jesus. Porque ou você vai fazer as coisas que inclinam para o Senhor, ou você vai contra o que Ele faz. Como tem sido o seu dia? Como tem sido o seu caminhar?
Como tem sido o seu falar? Como tem sido o seu testemunho? Pois não? Pode? O microfone está chegando. Esse 24 aí, se me permita, quando ele diz: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Porque muitas vezes a gente pode pensar que esse velho homem, ele pode ser reformado ou melhorado. Recalchutado. E isso não é assim que deve ser. Muitas vezes fica difícil porque a pessoa tenta fazer isso, se reformar, ir melhorando, se aperfeiçoando por ele mesmo. Mas a gente vê que esse novo homem, ele é regenerado, ele é distinto do velho homem, porque é Cristo em nós, construindo uma nova natureza, revestido de Deus. Não é aquele velho que vai melhorando, reformando para aperfeiçoar. É Deus, é Cristo em nós, né? É isso, sim. Momento de atividade. Pegue aí um papel, se você quiser um papel, tem aqui, ó, papel. Se você quiser pegar seu celular e anotar, faça isso. Mas eu queria que você escrevesse e de verdade fizesse esse exercício. E é para você, ninguém vai ler, ninguém vai pedir para você compartilhar, você não vai vir ler na frente, fique em paz. É seu com Deus, mas escreva. Porque escrever a gente se compromete. Pensar, muitas vezes a gente pensa qualquer coisa ali, mas a hora que você vai escrever, é um compromisso que você fez ali. Então escreva. O que tem te impedido de viver a unidade? O que tem te impedido de viver a unidade? Pode ser uma pessoa, pode ser uma vergonha, pode ser um orgulho, pode ser raiva. Você quer distribuir? Se alguém quiser, fica à vontade. Obrigado. Quem quiser papel. Pode ser uma falta de perdão, pode ser a sua língua, pode ser um pensamento. O que tem te impedido de viver a unidade? Seja honesto com o Senhor. Coloque diante dele. No texto que nós lemos, Paulo nos exorta a andar de modo digno da vocação que nós fomos chamados. Essa vocação, ela se refere ao chamado divino para sermos filhos de Deus e membros do corpo de Cristo. Esse chamado, ele é sagrado e ele tem que se refletir na nossa conduta diária. Como nós tratamos o próximo, como nós tratamos o irmão, como nós tratamos o nosso colega, como nós tratamos as coisas que o mundo oferece. Eu, como vendas, como trato um cliente que vem colocando as coisas que não deveriam ser aceitas? Aceito para fazer negócio? Ou não aceito porque os meus valores vêm em primeiro lugar? Eu estou falando de mim. Você pense na sua profissão, no seu dia a dia, naquilo que você faz.
Como nós temos agido? Hoje nós somos chamados a viver de maneira que a nossa fé seja visível nas nossas ações, nas nossas atitudes, promovendo unidade aqui na igreja, mas lá fora também. Como nós temos abordado as pessoas na rua? Como nós temos feito com aquelas que rejeitam? Nós mandamos para o inferno? Ou nós oramos para que ela tenha outra oportunidade? Essa é a correta. Mas o que a gente faz? A gente fica com raiva porque a pessoa às vezes foi grossa? Às vezes fica com raiva porque a gente não conhece o dia a dia dela e o que ela saiu de casa para fazer? A sua atitude é vista. E nós somos chamados para a nossa vocação, para sim falarmos de Jesus. E o nosso papel é falar de Jesus, não é convencer ninguém. Esse papel é do Espírito Santo. Não queira fazer o que não é seu. Mas fale, pregue. E se não quiser, em nome de Jesus. Pois não, Fábio? Agora foi. Eu estava pensando aqui a respeito do versículo 20 e 21, né? Na verdade 21, né, do capítulo 5, que diz: sujeitamos-vos uns aos outros no temor de Cristo, né? E aí eu queria usar aqui como exemplo, Roger, até porque você participou disso também, sobre o caso que eu tive com o meu vizinho, né? Eu tinha algumas questões que eu não estava sabendo resolver. E aí eu falei, bom, para quem que eu vou procurar ajuda, né? Eu comentei com um amigo do trabalho, ele falou, se fosse eu ia bater mais o pé, sabe? Eu falei, poxa, não é isso que eu queria ouvir, né? Cuidado. Então, aí eu procurei você, Roger, né? E eu falei, Roger, tem algumas questões aqui com relação ao próximo, me ajuda a entender isso, né? E aí eu entendi, você trouxe, né, a palavra do Senhor aos meus ouvidos, eu precisava entender isso. E chegou um momento que eu recebi uma comunicação extrajudicial, eu falei, Marcão, me ajuda, porque eu não sei resolver isso, né? E o Marcão me ajudou. Eu falei, eu vou fazer tudo o que você disser que eu tenho que fazer, Marcos, porque eu confio em você. Eu confio em você, Roger, nos meus professores. A gente está aqui todos os domingos, né? Às vezes sábados, né? Então, assim, e funcionou, viu, Marcão? Funcionou. Eu fui muito resistente a colocar o EVA lá no meu piso, mas deu certo, viu, Marcão? Amém. Isso é amor, querido. Então, Isso é demonstração de amor. Então é isso que eu queria trazer aqui, porque sujeitamos uns aos outros, porque nós estamos aqui debaixo de Cristo, né? Eu só queria era isso. Talvez o seu amigo disse o que eu diria para você se eu tivesse na carne. Eu oro por eles todos os dias, viu? Amém. Hoje. É isso. Talvez eu diria para você a mesma coisa que o seu amigo disse, se eu tivesse na carne, se fosse a carne. Mas o que foi dito para você foi a palavra do Senhor. Ela é a nossa regra de fé e prática. Ela é que deve ser seguida, né? Depois vem questões judiciais, aí a gente vai tratar com o doutor. Precisa ligar aí. Põe para cima. Gente, não desliga, tá bom? Deixa ele para cima, ele muta lá. Então acabou a pilha. Diga, Dê. Não quero atrapalhar a sua aula, mas, assim, às vezes você até quer contar, eu penso assim, para o irmão pedir ajuda, mas muita gente tem medo da fofoca. Porque é uma falha nossa, é uma falha que humana, né? Você contar para outro. E na hora que você tem que se sujeitar ao irmão, você tem que ver que você está sujeitando a Cristo. Não é para você sair falando para todo mundo, contando para todo mundo, olha, o irmão fez isso, olha, ele está...
Então, assim, é muito complicado, às vezes, as pessoas colocarem umas para as outras o que estão precisando, devido à fofoca. Eu acho que é uma área que a gente tem que se policiar muito e saber que aquilo é entre você, o irmão e Deus, e Jesus, né? Sim, Éder, mas saiba com quem você anda. E quando for colocar, pode dizer, isso não pode ser compartilhado. E eu quero compartilhar com você porque eu confio. Muda um pouco, né? Então, é ela com o Senhor, né? E é ela com o Senhor, né? É isso. Mas se a gente começa a fazer, as coisas começam a mudar. Muitas vezes a fofoca acontece porque talvez eu queira falar, olha, me ajuda a irmã, porque você não fala, não você especificamente, né? E aí a gente vai se contaminando. Mas se a gente começa a praticar, a gente vê o quanto isso funciona. Porque aquilo que a pessoa contar um dia para você e você guardar aquilo e aquilo, né, for bom para ela, pronto, muda. A gente com o nosso testemunho muda também essas pessoas. Desculpa, o Marcos queria falar, que levantou a mão, depois o Tiago. Já está aí, Tiagão, fala aí. Desculpa, Marcos, ele já está lá. Eu só queria dizer que às vezes também, às vezes fica preocupado ou com dúvida de compartilhar, porque a gente acha que o Urbão também está cheio de coisas para fazer, e aí você fala assim, estou levando mais um problema para ele administrar comigo. E aí você fica naquele receio, né? Será que eu compartilho ou não compartilho? Será que eu estou enchendo a cabeça dele também com os meus problemas, sendo que ele já tem os dele? E às vezes deixa a gente meio com... Quem coloca isso na sua cabeça é o diabo, porque nós estamos aqui um para o outro. E se o irmão não conseguir, ele vai compartilhar. Irmão, então me ajuda no meu. Eu também estou sofrendo igual, vamos junto. Vamos orar junto, vamos dividir junto. Momento de reunião de oração, venha, participe. Nós estamos aqui orando. O que te impede? Venha. Já deu tudo certo, não preciso mais ir? Venha, pratique. Vocês vão ver a bênção de como é bom. De como é bom compartilhar, de como é bom receber, irmão, de como é bom receber uma oração, de como é bom saber que você é amado. Quantas vezes a gente vê as pessoas vindo aqui dar o testemunho, sofri por 2 anos, mas a igreja orava por mim e eu sentia forte. Puxa vida, por que a gente não caminhou 2 anos juntos? Talvez, e eu não estou aqui dizendo que sim, mas talvez o seu problema fosse resolvido em 2 semanas. Mas você quis fazer no seu braço sozinha. Eu não estou dizendo que compartilhar vai resolver antes, não é isso. Mas te ajuda a caminhar mais leve. Te ajuda a saber que você não está só. Te ajuda a lembrar disso, porque às vezes na sua casa você vai pensar, eu estou sozinho. E o diabo vai usar isso como brecha. Para dizer, está vendo? Ninguém te ama. Você não é amada. Olha, ela está te olhando diferente. E você faz o quê? Se encolhe, se afasta, não participa, não põe os seus dons e talentos à disposição do Senhor, não quer vir dar uma devocional aqui na frente. É ou não é? Não quer participar de um treinamento, não quer fazer as coisas. Porque você se sente atacada. Não caminhe sozinho. Nós não fomos feitos para andar sozinho. Nós estamos numa comunidade. O Senhor te colocou aqui para você ser a bênção na vida do irmão e ser abençoado pela vida do irmão. Marcão. Não. Ah, bom. Eu fiz um comentário que aí, assim, né, o que a Derlene falou, eu tenho bastante dificuldade nessa área também. Todos temos, Marcão, eu também. E em confiar que você está abrindo o teu coração para uma pessoa e ela vai segurar aquilo e vai te ajudar discretamente, vamos dizer assim. E também o que o Tiago falou. Já pensei várias vezes nisso também. Eu vou levar mais problemas para o outro, né? Mas o Ferreira lembrou aqui no
no meu ponto eletrônico, ele falou que a Bíblia diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros, né? Confessar os nossos pecados um para o outro, se a gente for lembrar de tudo, é isso. Lê aí. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E o comentário que eu fiz foi que se você compartilhou, pediu ajuda e a pessoa pisou na bola, sinto muito, nunca mais, né? Põe lá na rede social, fulano pisou na bola, tá? Porque aí a gente não vai... Faz isso não. Perdoa e faça com que a pessoa mude. Às vezes a pessoa também, às vezes nem quer que você fale alguma coisa, às vezes ela quer só compartilhar, ela só quer falar, tirar. Ser ouvida. Alguém que ouça, né? Ouça. Eu ia completar um pouco o que o Tiago falou, porque eu acho que a gente, e eu falo até por experiência mesmo, por experiência própria, que eu acho que quando a gente se apega demais a essa ideia de que a gente vai levar uma carga a mais para o outro, a gente deveria se apegar da mesma forma de que quando você está ouvindo ou ajudando o outro, o Senhor está trabalhando na sua vida. Então, você não está levando uma carga a mais para o outro, você está dividindo com o outro a dele e a sua. E o Senhor vai agir nas duas, porque todos nós temos problemas, né? Então, não é só o outro, sou eu também. E o meu problema pode ser solucionado, muitas vezes, quando eu estou ajudando o outro a solucionar o dele em Cristo, claro. É isso. A Patrícia quer falar também. Aí vai passar para a Patrícia, a Marlene, e eu vou continuar, senão a gente para hoje aqui. Tem mais algumas coisas. Não que eu não quero a participação, porque é isso que a gente gosta. Vou pegar deixa, inclusive, que você começou, né, perguntando se eu tinha passado toda essa situação do ano passado sozinha, e graças a Deus não. Amém. Né? Porque muitas pessoas aqui, eu conversei, a gente, né, trocou ideias, o pastor, no grupo de mulheres, então isso fortalece muito mesmo, quando a gente está passando por uma situação. Então, não estou mentindo. Amém. A Marlene quer falar aqui, Léo. Obrigado. E talvez o próximo item dê mais vontade de falar ainda. Então, vamos lá. Só colocando a respeito da mente humana e a mente de Cristo, né? Nós aceitamos a Cristo para ter a mente de Cristo. E o versículo que a Derlene trouxe, fala que se não há confissão, não há cura. É isso. Então, confessar é para que seja curado. Então, enquanto eu não confesso, não há cura, né? E temos que ter a mente de Cristo, e não a mente humana, né? É isso. Porque a mente humana é que nos faz retroceder e não querer se abrir. Se a gente estiver na carne, né? Quando eu cheguei aqui, eu pedi oração para o pastor Dumbra, e ele orou pelo meu irmão para que ele fosse curado. O que vocês estão rindo? Ele é pastor. Para que ele fosse... Presbítero é pastor, não é? Sim, para mim é pastor. Isso aí. Para que o meu irmão fosse curado da depressão. E o meu irmão ficou pinel mesmo, louquinho. E hoje o meu irmão está curado, veio na nossa casa, Amém. nos confraternizamos. Amém. Então, isso é importante. Mente Amém. Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. É isso. Efésios 4:2, continuando o nosso texto, ele fala de 4 virtudes essenciais para a unidade. Estão até ali destacadas: humildade, mansidão, longanimidade e suporte. A palavra grega para humildade é tapeiнофорисine. Não sei como fala isso, mas por que eu quis trazer essa palavrinha? Porque ela também dá origem à palavra tapete. E para que serve o tapete? Às vezes é conforto nos pés, às vezes é para você pisar, mas ele está ali para servir. A humildade é serviço. Lá para os gregos não era. Lá para os gregos a humildade não era uma virtude,
Era assim um sinal de fraqueza. Eu vi sua mão, já leva aí, obrigado. A humildade era tida como fraqueza, mas Cristo ele serviu e se sacrificou, sem se importar quanto ao que os outros achavam. Ele morreu por mim e por você numa cruz, humilhado, espancado, cuspido, nu, humilde, para que você tivesse vida eterna, para que você tivesse vida plena, para que você tivesse liberdade. E a gente se aprisiona. Ele já morreu. Ele já bradou, está consumado. Nada mais falta. O que falta para você viver em liberdade, viver vida abundante? De fato, a gente não deveria ter falta de humildade no nosso caráter, pois nós somos chamados para seguir os passos e o exemplo do Senhor Jesus, que sendo Deus, veio aqui para servir e não para ser servido. Ricardo. Eu só quero ilustrar algo que me veio à mente aqui da lembrança da minha infância, onde as ruas eram de terra, barro, até a canela. Hoje, pouquíssimo lugar tem isso. Eu me lembrei do capacho. Na hora que você falou tapete, a minha mente foi lá em Santo André, 1900 e bolinha. E eu falei, poxa, está aí, capacho. Porque isso caiu na linguagem popular como algo depreciativo, né? É isso. Mas eu também quero deixar uma palavrinha para os casais, aproveitando o tema do... Espera um pouquinho que eu acho que vai sair. Do aniversário, casais. Nenhum dos dois deve ser capacho de nenhum dos dois. Um tapetinho já serve. Pensem nisso, no nome de Jesus. Que a gente possa servir um ao outro. Queridos, mansidão. Mansidão é gentileza, é cortesia, é consideração, amabilidade. Tiago 1:21, essa palavrinha é indicada como atitude que devemos ter para com a palavra de Deus. Nós devemos amar a palavra de Deus dessa maneira. Deve ser acolhida, deve ser recebida, deve ser aceita com mansidão. Não se esqueçam que a palavra mansidão, ela está ligada à entrega de direitos. Gente, isso é forte demais. Uma pessoa mansa, ela não vive reivindicando os seus direitos. Não vive reivindicando os seus direitos. Não briga por causa deles. Mansidão é usada em Números 12:3 como referência de atitude, porque não de dizer de caráter de Moisés. Mansidão não tem nada a ver com moleza, com passividade, com inatividade. Mas Moisés já tinha entregue os seus direitos, que ele tinha como neto de Faraó, como líder do povo hebreu. Mas ele não vivia reivindicando os seus direitos. Antes, ele entregava o controle a Deus. Nós vivemos revoltados porque nós temos o direito. E nós queremos brigar porque nós temos o direito. Eu não abro mão do meu direito de estar certo. Isso não é uma pessoa mansa. E mansidão, apenas lembrando aos irmãos, do fruto do Espírito. É um dos gomos
do fruto do Espírito. Nós precisamos ter. Não é fácil. Nada aqui é fácil. Mas é possível, porque está escrito. Se está escrito, é possível. Viva, ande, seja livre, entregue ao Senhor. Eu perguntei a você, o que te impede de viver a unidade? Escreva aí, eu não sou manso. Eu quero reivindicar o meu direito a todo tempo. Já que você disse, meu irmão, eu não quero botar um EVA na minha casa. Essa é a minha carne. Sou orgulhoso demais. Mas o que você fez, irmão, é uma demonstração de amor. Cara, ele não consegue, ok, eu vou fazer. Você precisava? Não, mas é amor, é mansidão. É viver o que o Senhor quer que a gente viva. Abrir mão, manso. Seja manso. Mansidão não é ser fraco, não é ser mole, não é ser inativo. É o que, Ferreira? Tem promessa. Longanimidade, paciência, perseverança. Tiago 5,10, a palavra indica uma firme paciência no sofrimento. Mas ela é indicada com mais frequência para indicar o não apressar-se para vingar-se. Longanimidade. E suportar, levantar, manter-se ereto, sustentar, carregar, suportar, servir de suporte. Gente, se você não fala, eu não posso ser suporte. Se você não traz, como eu vou ser seu suporte? Mas se você não presta atenção, você também não serve de suporte àquele que é necessitado, que às vezes não tem nem força para falar. Só vai e seja suporte. Só ore. Não diga nada. Mande uma mensagem depois, estou orando por você. Se precisar, estou aqui. Ponto. Seja suporte. Queridos, eu queria passar uma coisinha com vocês aqui, que ela é importante. Uma coisa é união, outra coisa é unidade. E nós estamos falando de unidade. A união, ela é carnal, ela é terrena. Eu tenho uma união muito forte com os meus amigos de infância, que crescemos juntos. Afinal, 42 anos que nós nos conhecemos. Eu tenho uma união muito forte com eles, mas eu não tenho uma unidade. Porque nós pensamos diferentes. A unidade, ela é espiritual, ela é celestial, ela não é terrena. Eu tenho e quero ter ainda mais unidade com vocês. A união, ela é um acordo entre duas ou mais pessoas. A unidade não. Ela tem a presença do Espírito Santo do Senhor. E nós somos a habitação do Espírito. A união escolhe as pessoas com objetivos comuns. Os palmeirenses torcem para o Palmeiras porque gostam do Palmeiras, certo? É óbvio, eles vão buscar estar juntos. E eles discordam dos demais que falam coisas do time deles, assim como todos os outros, certo? Porque eles têm algo em comum que eles vão atrás. A unidade não escolhe os participantes. Ela é alvo de Jesus. Eu sou São Paulino e amo aos palmeirenses, aos corintianos, a todos os outros que aqui estão. E não só por time, por tantas outras coisas. Às vezes mais difícil do que um time de futebol, né? A nossa unidade não depende da gente pensar em tudo as mesmas coisas, mas pensar em Cristo como centro daquilo que a gente tem. A união pode existir tanto para o bem quanto para o mal. Não preciso falar aqui de grupos terroristas. Não preciso falar aqui de união de pessoas que são racistas. Né? Nós sabemos. Pode ser para o bem ou para o mal. A unidade não.
desenvolve bons sentimentos em amor. E a união, ela evolui até atingir o clímax. A unidade, ela é progressiva e ela é eterna. As unidades que nós temos, os elementos que a Celinha até me olhou assim, o que ele está falando de 7 elementos para a unidade? Então aí, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Meus queridos, é o que nós temos em comum. Um só corpo. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Não é só a IPBI. Nós pertencemos ao corpo de Cristo, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Um só Espírito habita em nós, e Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, em tudo o que fazemos. Uma só esperança, a volta gloriosa do Senhor Jesus e a vida eterna com Ele. Um só Senhor, um só Jesus. O nosso Deus tem nome e Ele é Jesus Cristo. Porque Jesus é Deus. Uma só fé, e não é fé na fé. É uma certeza, é uma convicção de Cristo, que veio ao mundo, que morreu por nós, que ressuscitou, que está vivo, vai voltar, e nós reinaremos com Ele para sempre. Um só batismo. Nós somos batizados no Espírito Santo. Não ridicularizem, ou não negligenciem, ou não menosprezem o batismo. Muitas vezes a gente nem lembra, a gente nem sabe. Mas é uma expressão de fé. Um só Deus e Pai de todos, que nos ama, que cuida de nós, que está conosco o tempo todo. E eu queria finalizar com vocês com um texto que está lá em Romanos, se você puder pôr para a gente, Ale, Romanos 13, de 8 a 10, e eu queria que nós lêssemos todos juntos. Romanos 13, de 8 a 10, vamos lá? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Pode voltar lá para mim? E aqui, meus queridos, eu queria fazer o último desafio de hoje. Você lembra do que eu te perguntei, do que você escreveu? E essas perguntinhas ficam para a gente. Qual dos elementos da unidade que nós lemos? Um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Qual desses elementos de unidade você sente que precisa trabalhar mais? Você tem feito parte do corpo como deveria? Você tem ouvido o Espírito? Você tem tido fé? Como é que você está? Em que área você pode contribuir mais ativamente para fortalecer a unidade do corpo? E eu queria que você gastasse um tempo para escrever qual um compromisso pessoal relacionado a um dos elementos da unidade que nós vimos aqui hoje. Você assume este compromisso. Qual é o compromisso que você gostaria de escrever? Qual é a sua proposta? Oi? A unidade? As unidades? Essa aqui. Se quiser tirar uma foto, você pode tirar uma foto. Mas escreva um compromisso seu com o Senhor para isso.
E tem um vídeo de, acho que, não sei se tem 1 minuto esse videozinho, que eu queria passar para vocês, para dizer uma coisa só. Você é importante. Você é necessário. Você é benquisto. E nós, como igreja, reunida aqui no Ipiranga, precisamos de você. Não para preencher cadeira, mas para pregar o Evangelho. Para fazer o que o Senhor nos chamou para fazer nesse bairro. Proclamar o nome do Senhor Jesus aqui, nesta cidade, neste país e para o mundo. Você é importante. Se puder soltar o vídeo. Sem você, as coisas não ficam do jeito que deveriam ser, que foram criadas para ser. Sem você, a gente fica banguela. O mundo vai dizer, você não serve para fazer isso. Você é uma vergonha. Não tem o direito de falar. Mas sem você, essa igreja fica banguela. Não fique só. Fale. Vamos viver em unidade. É isso que a palavra nos ensina, com muito amor.